Meu irmão, e aquela polícia brava de São Paulo lá? Ó, camarada veio aqui, porra, pra admirar Deixa eu a pá aqui, rota. ó. Ó. Não, Aí, o cara. rotanceiro, meu Cabo irmão. Alabarce aqui, ó. Porra, meu irmão. Uma honra aí, obrigado. Boné da Rotando DF. Embaçado, hein? Aqui, ó. Chaveiro aí, ó. Os Bom, caras são vivo embaçados. raio. O raio. Raio mortal, hein, mano. Deixa eu te Cara, é falar uma lascado, parada. hein, Sabe velho? o que ele falou pra mim? Fala aí. Porra, Clóvis, antes vai aí. Tô com saudade da mão dele, meu irmão. Fui lá, fiz o curso, tomei uns tapas do 22, nada. 22, é o 22 do curso 2 2021. É, ele Foi falou, pô, recepcionado por nós lá. 22 é excelente, hein, mano. vota e confirma, né? Olha só, meu irmão. Sabe o que ele falou? Meu irmão, aquele galego com aquele olhão, ainda mais tomando um tapa dele, Isso é eu louco, preciso ver ele de novo. Mentira, a gente trata bem. O cara vai lá fazer o curso, a gente trata tranquilo. Nada mais do que o aluno não mereça, pô. Nem foi obrigado, então todo mundo Foi foi porque lá, quis foi porque e quis. na Sabia que medida era pau. preparar o cara, né? É isso aí, pô. Meu irmão, Nunca vi espada ser forjada sem ser fogo e pancada, irmão. é, Senão ela não fica boa. O bom aço é fogo e pancada, certo? meu irmão, nessa pegada aí, aí, pô, vamos falar da rota e, pô, nós falamos de valorizar quem veio primeiro, né, cara? Sim. Quem são as lendas lá da rota, cara? Meu irmão, lá tem vários nomes ao longo dos anos, né? Eu até brinco aqui, ó, que o Bigodão é em homenagem aos veteranos, mano. Aos caras que começaram, que deram início ao... O batalhão Tobias de Aguiar em si, ele já é um batalhão histórico, né? Ele participou de diversas batalhas ao longo da história da evolução do país, inclusive, tá? Então, assim, se pegar, por exemplo, Guerra de Canudos, foi deslocado efetivo do batalhão Tobias de Aguiar para que lutassem lá. Inclusive, perdemos 13 policiais lá na época. 13 combatentes que tombaram. E hoje tem um monumento de Canudos. É um monumento central, você já deve ter visto. É um que tem uma chama em cima que fica bem ao centro do batalhão, no fundo, quando entra. Esse monumento ele foi doado pela sociedade em homenagem aos mortos em Canudos, né? E pelo efetivo ter combatido lá em Canudos. Então, assim, ao longo da história, o batalhão Tobias de Aguiar ele sempre trouxe grandes combatentes, grandes guerreiros. E na década de 70, estávamos num período que os guerrilheiros estavam querendo tomar o país, enfim, tinha muitas insurgências no país. E as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, que é a rota, foi criada no ano de 1970 mesmo, que é um estilo de policiamento para combater esses guerrilheiros. No caso, alguns meses antes foi criado o COI para combater a guerrilha rural e a rota para combater a guerrilha urbana. O que os caras sequestravam viatura, tacava fogo, atirava em polícia, roubava bancos, sequestrava grandes autoridades. Enfim, tudo isso aí não tô inventando. Os caras, não, e tem nomes, inclusive, de pessoas que foram presidentas que mataram pessoas e sequestravam autoridades, certo? E aí depois some, ficha criminal, fala que aí vai falar que é fake news, o caramba, não, meu, isso aí é história do país. É o que aconteceu. Pra mim, quem rouba banco é bandido, não é? Ah, não, era causa nobre, era bandido. E nessa época, nesse período, foi criada a rota para combater o crime organizado da época, que eram os guerrilheiros. E ao longo dos anos, a história foi mantida e as tradições foram mantidas, né? Que a gente falou de tradições, né? Inclusive faz parte do juramento do braçal, até as tradições do batalhão Tobias de Guiar. E assim, então, as tradições foram mantidas, a doutrina foi sendo retransmitida ao longo dos anos, então assim, a gente procura sempre estar forjado para as batalhas mais difíceis e mais perigosas. E ao longo dos anos, quem construiu da história da rota tem grandes nomes aí. Um dos icônicos, né, meu? Um nome bem comentado no meio da sociedade. O próprio Conte Lopes, Gilson Lopes.
Tem policiais que não estão mais, mas que, por exemplo, o Sargento Martinez, que o Barcelos arregaçou ele no livro lá do Rota 66, contando um combatente que foi. O próprio Magalhães, que era motorista do Conte Lopes também. Magalhães é um- eu lembro quando eu cheguei na rota, Magalhães fui trabalhar na guarda, aí passou um senhorzinho assim, ó, do cabelo branquinho, meu, branquinho. Você não, cabelinho até meio comprido assim, branquinho, e tal, andando assim, bem humilde. Era um dos primeiros dias que eu tava lá na guarda do quartel. Aí eu lembro que Subparaíso, até mandar um abraço pra ele, o Tenente Paraíso, na época Sargento Paraíso, aposentou tenente. O Negulão olhou pra mim e falou: ó, quando você vê esse senhor entrar aqui, ele é o Cabo Magalhães. Beleza, irmão? Fica tranquilo, ele é de casa, é um dos lendários policiais de rota. E ele sempre ia lá na humildade, o Magalhães. Meu irmão, aquele cara é um dos caras que ajudou a erguer as paredes da rota, vamos dizer assim. Todo um cara que tem história pra caramba, puta de um profissional. Tive a oportunidade de trabalhar com muitos policiais que aprenderam com ele. Posto de conhecimento. Fudido, mas de uma humildade, cara. De tudo o que ele tinha, o que mais despertava atenção era a humildade dele. Ele andava tranquilo, tudo bem, ô, seu Cabo Magalhães. Enfim, esse aí, Lenda. lenda, lenda. Um dos nomes mais. E assim, é engraçado que um ou outro, um gosta mais, outro gosta menos, enfim. Mas ele é um cara que todos gostavam Unânime. dele, unânime. Então, eu acho que E quando tu viu assim a primeira vez um senhorzinho, mas esse cara tem, tem tem muita história. Tem história. história. Eu sempre procuro. Muitas vezes você vai na unidade, em qualquer batalhão que seja, né? Às vezes você vê um cara encostado lá, o cara pintando a parede, um negócio. Respeite, irmão. Você não sabe quem é, você não sabe a história do cara. Não tá ali à toa. E principalmente hoje na geração nova, é uma meninada que gosta de chegar e dar Confuso. uma tirada, né? É. Moleque não, moleque não prendeu nem o dedo na porta ainda, né, mano? Mas gosta de dar uma olhada assim, ó, mano. Eu tô na viatura, esse cara aí, quem que é esse cara aí? Meu irmão, chega devagar, vai olhar, vai saber da história, que muitas vezes o cara tá ali encostado, mas é porque ele já contribuiu bastante, né? Tu falou da tradição, né, cara? E esses caras são parte dessa tradição. Sim. Isso, pô, você destacou a humildade, né? Só que os críticos, os jornalistas destacaram outras coisas, né? A pior crítica foi aquela, e eu não sei até que ponto isso também foi extremamente negativo para a rota, né? Deve ter pago um pedágio ali, mas no final das contas, tu olha o prestígio da rota hoje com a sociedade é enorme. Sim, Foi esse livro aí do Caco Barcelos? exatamente. Esse livro aí, inclusive ele lançou até um documentário. Eu fui curioso de assistir. Não assinei, tá? Que é assinatura lá, não assino. Mas tinha um camarada que tinha, ainda tinha zoado ele e falou, mano, você tem essa porra aí desse. Não, meu, aqui é pra ver o que tá acontecendo. Beleza, então, passa o login aí que eu vou assistir. Eu assisti o documentário que é baseado no livro, tá? E é engraçado, assim, que no documentário, sempre as pessoas que morrem são colocadas como vítimas e de uma maneira bem romantizada, que é pra comover as pessoas. Assim como você assiste um La Casa de Papel, O se bandido. você não tiver, se você não tiver senso e consciência da realidade, você começa a torcer pro bandido e contra o polícia. No La Casa de Papel, por exemplo. Sem dúvida. Não, você fica com raiva do alemão lá. Fala ele, meu, esse cara é forgado. Não, meu, ele é polícia e ele tá ali combatendo os bandidos. Certo? E na mesma linha, você pega um documentário desse indivíduo, que ele tinha um porquê também, pelo que eu entendi lá no vídeo lá. Ele não gostava de polícia, porque eu acho que o tio dele também tinha, enfim, tinha se envolvido e aconteceu alguma coisa com os policiais, e aí ele tinha essa bronca na polícia. Mas você vê que é, sempre quem morre é um coitadinho, que tinha família, que é a mesma imagem que a gente vê hoje em dia quando você vê uma reportagem. Não mostra. Eu cansei de ver amigos meus que trocaram tiro, que aí o que que aparecia na televisão?
O moleque tinha foto com o calibre no Facebook, os caramba, com o moleque roubando, em cima de moto roubando. Nas redes sociais dele ele tinha. Mas na hora de ser divulgado na imprensa, o que que mostrava? Aquela foto na escola, assim, ó, com aquele globo do lado, que é o estudante, é o pobre coitado que tinha o sonho de ser jogador de futebol, que ele ia fazer uma faculdade de médico. Não, pera aí, irmão, ele tava na rua roubando e dando tiro nos outros. Mas é sempre essa romantização em torno de quem comete crime. Então, assim, aí eu acabei assistindo o documentário também e vi, e eu percebi bastante isso aí, entendeu? Ah, meu. Enfim, para querer induzir e E o- querer demonizar o bom trabalho prestado que a Rota faz ao longo de mais de 50 anos já, né, meu? E aí Então, bota o policial como o opressor, o malvadão ali, é, o abusador. o policial é o terrorista, é o louco, é o insano, não, meu. Policial é o cara que tá na rua, arriscando a vida dele, a liberdade dele todos os dias pra defender o cidadão de bem. E isso aí ele não mostra. Aliás, não vi nem ninguém fazer um documentário sério, que os caras devem gastar milhões pra fazer um documentário daquele lá e mostrar a realidade. Chega aqui, ó, vamos colocar os policiais aqui, ó, vamos fazer algo sério aqui, ó, para mostrar como que é o dia a dia, como que é a vida dele. O que ficou mais próximo que eu acho que tentaram fazer de uma maneira para negativar, só que acabou ajudando, foi o do Bop que mostrou polícia lá, fala, o polícia tem família, o polícia tem sentimento. Então, assim, os caras fizeram para tentar arrebentar na época, mas acabou enaltecendo, né? E lá na rota, conseguiu arrebentar um pouco com O a que você fala? imagem? Esse... É que assim, igual eu Porque falo, ele pode fazer o que ele quiser, só que assim, quem não gosta de fato da Rota, eu vou falar que. Não vou nem falar que é só vagabundo, porque tem muito vagabundo que gosta da Rota. Eu vejo em depoimento dos caras falando. Até o cara que é vagabundo, ele respeita. Ele fala assim: não, meu, os caras é decente no trabalho deles. Então, por mais que queira fazer, fatos valem mais do que palavras, né? Então, assim, o dia a dia com a sociedade em si, a sociedade tem credibilidade, confia, acredita na Rota. Porque só quem precisou e foi socorrido sabe o quão é necessário e quão grande é a eficiência. Então, por mais que isso aí os caras tentam bater, não adianta. Vai bater, tá. Aí o cidadão que foi socorrido, ele fala: aqui não, filho, você tá falando isso aí, só que eu vi diferente. Eu vi na prática. E é bem atuante, né? Então, assim, por mais que ele faça da mesma maneira que o livro dele não teve uma expressividade tão grande, né? O documentário acho que também não vai ter.